Eu sou ainda, inclusive, né? Porque eu ainda não suspendi a carteira da OAB, mas eu ainda sou advogada. Fiz essa transição de carreira do ano passado para cá, né? Então, assim, desde o ano passado, realmente tenho me desenvolvido como hipnoterapeuta e estou no ramo do relacionamento e da questão sexual, né? Eu também sou terapeuta sexual. Porque observa, alguém comentou aí, né? Problemas mentais sim, mas sexuais não. Mas acontece que os problemas sexuais são problemas mentais, né? As pessoas acham que é completamente diferente. De jeito nenhum. 92% dos casos dos problemas sexuais são devido à nossa mente, algum trauma da infância, alguma crença ou alguma questão que a gente passou emocional que trouxe esse trauma. Então, isso sempre eu trago no meu Instagram, né? Eu atendo os meus pacientes, atendo muitos pacientes com problemas sexuais também. E foi, inclusive, né, um tabu no começo, né? O Felipe sabe muito bem que a hipnose me ajudou a poder falar sobre o tema, a poder explicar sobre o tema, algo que eu sempre gostei de falar, sempre curti muito falar, sempre falava muito com os meus amigos, minhas amigas, e sempre travava daquele jeito, né? E a hipnose, eu já era hipnoterapeuta, mas eu não sabia porque não conseguia falar isso abertamente dentro do Instagram. E foi a hipnoterapia, inclusive a hipnoterapia Leone, que me ajudou, né, realmente a destravar. E agora eu falo, respondo, tiro as dúvidas de todo mundo. Maravilha. A Amanda, ela participou de uma formação nossa ano passado, e aí a gente, no meio da formação, eu sempre faço isso, tratar as pessoas, né? É uma coisa que a gente sempre preza muito, que o terapeuta ele tem que estar tratado. Por isso que na comunidade disruptiva a gente coloca as pessoas para se tratarem, uma tratar a outra. Primeiro para praticar a hipnose, segunda porque nós somos como se fosse um pano. E se a gente for limpar alguém com um pano todo sujo de graxa, a gente vai sujar a pessoa e não limpar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o pano para depois conseguir ajudar outras pessoas. Muito bom. Maravilha. E aí, vamos lá. Mas e aí, você começou a falar sobre essa questão sexual, você tratou essa questão sua, e como que foi as pessoas ao seu redor? O pessoal foi tipo, espantou, sua família aceitou de boa, não foi? Como é que foi essa história aí? Por incrível que pareça, como eu disse para você, o problema estava mais na minha cabeça do que na cabeça das pessoas, né? As pessoas ao meu redor, na verdade, ficaram maravilhadas porque era algo que eu já conversava. Eu só não expunha isso nas redes sociais, mas era algo que eu já conversava. Que mais comprova, né? Que as nossas questões estão só com a gente, só com a nossa mente e apenas isso. E foi muito bom, porque muitas pessoas começaram, de fato, a me ver desse jeito. Inclusive, dentro da minha família, pessoas da minha família começaram a me procurar para resolver também questões sexuais que não sabiam que tinham. O engraçado é que muita gente não sabe que tem, né? Essas questões sexuais. Perfeito. Isso a gente vai começar a comentar daqui a pouco hoje, porque acontece muito as pessoas acharem que não tem um conflito porque elas confundem o que é comum com o que é normal. E aí eu já ouvi várias pessoas falando assim, não, mas eu não tenho problema nenhum, eu fui falar com tal amigo meu, todos eles têm a mesma coisa, isso é normal. Eu falei, não é normal não. A gente vai falar mais sobre isso também. Já puxando esse gancho, como que é? Quais são aí, então, os casos que mais aparecem aí? Quais são os casos que mais as pessoas acabam sofrendo e que às vezes elas nem sabem que estão sofrendo disso? Pronto. Primeiro, homens, né? Ejaculação precoce e também a ejaculação retardada. Embora algumas pessoas assim, não, quanto mais demorar a ejacular, melhor. Só que não, às vezes é um problema sexual também a ejaculação retardada. Também a Uhum. questão da impotência sexual, que a pessoa não consegue ficar com o pênis ereto por muito tempo, embora tenha, porque a fase sexual é dividida em 4 fases, né? A relação sexual. Primeira é a parte do libido, né? Que é a parte do desejo. Segunda é a parte da excitação, que aí é onde vem a lubrificação e o pênis ereto. Lubrificação para a mulher e o pênis ereto para o homem. A parte do orgasmo, que sim, é onde vem a ejaculação. E a terceira, que é o período refratário. Então, muitas pessoas têm problemas também já desde o primeiro, desde o libido. Ah, eu não consigo ter libido, não consigo ter o desejo sexual por tal pessoa. Pronto. Uma coisa muito interessante, que eu tenho tratado, inclusive, é dos homens que começam a ter impotência sexual depois que está dentro de um relacionamento. Interessante. É, Então incrível. a pessoa vem, o sonho dela é casar, ela casa e aí começa a se frustrar. Exatamente, começa a se frustrar. E boa parte que eu tenho observado, né, dos pacientes que eu tenho tratado, esses homens
buscam a mãe no relacionamento. E acabam psicologicamente casando com a mãe. Você não tem atração sexual pela sua mãe. Você tem paixão, você tem amor, você tem carinho, mas atração sexual não tem. Então, quando chega, quando tá com a pessoa, acaba perdendo toda a libido por ela, embora seja apaixonado por ela, embora ame a pessoa, não tem. Então, tem inúmeros casos desse jeito. O que a gente precisava fazer é, dentro da hipnose, fazer com que a pessoa entendesse que ali não é a mãe, quebrar esse padrão. Eu tô com um caso exatamente assim, de um cara que ele tá com dificuldade disso, e ele realmente, ele fala, eu não consigo ter desejo pela minha esposa. Eu não consigo. E isso é interessante porque se isso continuar agravando, né? Ele mesmo já falou assim, pode ser que eu traia minha esposa, e eu não quero trair minha esposa. É como se estivesse traindo a mãe, né? Eu não quero trair minha mãe. E eu já peguei casos de caras também, de homens que acabaram traindo a esposa porque ele não conseguia ter libido sexual pela esposa. E a moça começou a se sentir culpada. Ela falou, nossa, mas eu faço de tudo, como que eu não consigo? E aí pode separar uma família, romper. E aí quando tem um rompimento disso, é vários traumas que acontecem, né? Até pro homem, pra mulher, pros filhos, até pro cachorro é traumatizante. Então, vamos evitar esse tipo de acontecimento, né? Então vamos entender melhor sobre isso. Interessante, Amanda. E aí? Alguém gritou aí, Édipo, socorre, corre aqui. Né? Justamente esse Édipo é o complexo de Édipo que a gente traz de Freud, né? E o complexo de Édipo que é quando tem uma fase da infância, que é entre mais ou menos 4 a 7 anos de idade, que o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. E o quê? A gente, como pais, precisa ter esse rompimento. Ou seja, pessoas, nada de namoradinho da mamãe, nada de namoradinha do papai, porque você precisa romper esse complexo de Édipo, romper essa ligação entre a criança com você, para que ela cresça um adulto saudável. Senão vai refletir no futuro. Se ela não ressignificar no meio do caminho, ela vai acabar refletindo no futuro e vai sempre querer ou o pai, procurar sempre o pai, procurar sempre a mãe dentro das relações. Não tem um relacionamento saudável. É uma das raízes, inclusive, da traição também. Porque quando não consegue ter um pai, não consegue ter a mãe, ela precisa encontrar prazer em algum outro lugar que não na mãe nem no pai. Perfeito. E uma outra coisa também que acaba acontecendo muito é isso, de ter a referência dos pais. E aí comentem aqui embaixo, como era o casamento dos seus pais? Comentem aí embaixo, como que era o casamento dos seus pais? Qual é a referência que você tem de estar casado? E começa a olhar para isso, que isso com certeza tem uma influência muito grande da forma que você se relaciona com seu marido, com a sua esposa, ou até mesmo que você está solteiro, pode ter a ver com o relacionamento dos seus pais. Então, entenda sobre isso. Olhe para isso. Isso é muito interessante, porque a maioria dos casos que eu pego, principalmente de mulheres, elas fazem o quê? Elas acabam se relacionando com os pais, literalmente. E aí é o quê? Ah, meu pai, quando você vai ver, meu pai, ele batia na minha mãe, ou meu pai, ele era drogado, ou meu pai, ele era cafajeste. E aí ela acaba se relacionando com a mesma pessoa. Ela não consegue se dissociar disso. E quando você acaba pegando uma pessoa assim na sua clínica, como é que você faz? Como é que você entra no processo terapêutico com essa pessoa? Pronto. Muitas vezes a gente só consegue identificar isso mesmo dentro da hipnose, porque muitos pacientes chegam e não sabem exatamente o porquê de nada. Mesmo quando eu faço aquelas perguntas da anamnese, aquelas perguntas iniciais, eles até se travam na hora de falar, porque realmente não sabem. Aparentemente, por exemplo, quando eu pergunto como é o relacionamento entre seus pais. Ah, não, é perfeito, tranquilo, sempre foi maravilhoso. Aposto que já pegou o paciente assim, né? Não, foi tranquilo, perfeito, meus pais são maravilhosos, meus pais são lindos, meus pais são isso. Nunca teve nenhum problema. Eu falei, tá bom, então vamos ver dentro da hipnose qual que aparece, né? E aparece isso mesmo, o que a gente faz, né? A gente faz esse rompimento. Fazer com que a pessoa entenda que a mãe dele vai estar sempre lá, a mãe dela, o pai dele, vai estar sempre lá, vai sempre estar ajudando, só que precisa romper esse laço. E é quando a gente rompe esse laço que a pessoa consegue entender e consegue ver a mulher, consegue ver o marido de uma outra forma, com outros olhos. Teve um paciente meu que na primeira sessão, assim que chegou em casa, ele mandou mensagem para mim. Já vi minha namorada com outros olhos. Foi completamente diferente o que eu vi agora. Não é mais uma pessoa, é outra pessoa. Justamente por isso que precisa se afastar, né?
E é isso que a gente fala de você mudar a sua realidade, você criar a realidade desejada. Eu tive um paciente também que era isso. Ele falava, cara, toda vez que eu tenho uma relação sexual com minha esposa, eu tenho que pensar em outra mulher, porque eu não consigo ter relação sexual com ela. E aí, quando a gente começou a reprogramar a mente dele, o que era a causa dele? A questão dele é que ele via muito filme pornô, e aí ele acreditava naquela fantasia do filme pornô, porque, infelizmente, pelo menos na nossa época, né, ou até mesmo hoje, não tem educação, né? Tem poucas pessoas que falam isso. Por isso que eu até honro você aqui, falar aqui, pessoal, ela ensina como ter uma boa relação sexual saudável no Instagram, então precisa de mais pessoas falando sobre isso, que é algo primordial para o mundo aí, né, para deixar o mundo mais feliz. Então, tem poucas pessoas que fazem isso. E aí os homens acabam fazendo o quê? Vou aprender relação sexual vendo minha referência. Qual é a minha referência? Filme pornô. E aí eles têm uma distorção completa da realidade do que é uma relação sexual. E muitos até hoje, 40 anos, ainda acham que é aquilo. Não conseguiram entender que o jogo não era aquele, que aquilo ali é um filme, assim como Star Wars, né? Tipo, é ficção, não é uma coisa de verdade, é tudo uma montagem que tem aquilo ali. Para fazer um filme de 15 minutos, você passa um dia inteiro filmando. Um dia inteiro filmando para um filme de apenas 15 minutos. Imagina, ele é tudo ficção demais. Exato. E as mulheres? A gente não chegou a falar das mulheres. O que as mulheres, quais são os casos das mulheres? O que mais elas sofrem quando elas vão procurar você? Ou o que você tem visto por aí? Principalmente com a falta de orgasmo. Por incrível que pareça, eu fiz uma pesquisa e pelo menos 55% das mulheres brasileiras nunca tiveram um orgasmo ou quase não têm um orgasmo. Isso é muito preocupante. E o mais engraçado é que muitas mulheres, quando vêm me procurar, acham que isso é normal. Não, nunca tive um orgasmo. É gostoso, mas nunca tive um orgasmo. Gente, isso não é normal. Isso é comum, infelizmente. Exato. Porque 55% das mulheres é gente pra caramba, porque tem uns 300 milhões de pessoas. Pra tu ter noção, é noticiado, né, nos jornais, nas rádios. Porque o número de pessoas com ansiedade está crescendo, porque o número de pessoas com depressão está crescendo. Depressão e ansiedade atinge 5,8% da população brasileira. Apenas 5,8%. Imagine, 5,8% em relação geral, é 35% dos homens e mulheres que têm problema de distúrbios sexuais. É gritante. E não se volta os olhos para isso, né? E você, com a falta de uma relação sexual saudável, quando você não tem um orgasmo, você pode não ter conscientemente isso, mas o inconsciente, porque é natural, tá? Isso é natural. Nós somos seres orgásticos, então é plenamente natural sentir o orgasmo. Então, quando o nosso consciente percebe que você não teve o orgasmo, ele acha que não foi possível, não foi merecedor daquela recompensa. E isso reflete também no seu trabalho, reflete na vida afetiva, reflete na sua vida pessoal, na vida financeira, reflete em tudo. As pessoas não têm esse detalhe. E isso que eu percebo muito. Os homens, por exemplo, geralmente vão procurar terapia quando isso afeta de alguma forma a masculinidade dele. Ou ele tem muito medo de alguma coisa, ou ele tem algum distúrbio sexual. Mas o que eu percebo muito é que as mulheres se acostumaram com isso. E aí você falou, pega essa mentalidade disruptiva, pessoal. Anota isso. Anota a mentalidade disruptiva. Que a diferença de normal e comum. É comum as mulheres não terem orgasmo, mas isso não é normal. E não deveria ser assim. E você falou muito bem posicionado, né? Hoje, 55% da população brasileira sofre de problemas sexual, aí, de não conseguir ter orgasmo as mulheres. Gente, para com isso. As pessoas não estão entendendo como isso acontece. E aí, na sua experiência, o que você vê sobre isso? O que você entende? O que acontece com essas mulheres que faz elas não terem orgasmo? Bom, um dos motivos é quando você vai lá para a infância, tem o pai ou a mãe, quando a menina vai lá, tenta se tocar pequena. Gente. Criança não faz isso por maldade, criança faz isso por curiosidade, porque, como eu disse, é natural sentir prazer. Natural. Uhum. Então a menina vai lá, o menino também, né? Só que a menina vai lá, tenta se tocar, vai lá, curiosa, percebe que tá gostoso, aí chega o pai ou a mãe, que coisa feia, ainda larga o tapa na mão. Coisa feia, não pode fazer isso não. A menina já fica, meu Deus, é feio. Não posso sentir o que eu senti. Então ela sempre se bloqueia para não sentir aquilo que estava sentindo naquele momento. Porque aquilo cria um trauma.
Além desse trauma também, temos a questão social, né? Na questão social mulher não pode sentir prazer, mulher que tem liberdade demais é considerada uma puta, é considerada uma garota de programa, é considerada uma mulher fácil, é considerada uma mulher que não é para casar. Uhum. E ainda temos esse estigmatismo de casar é o ápice. Se você não casar, você não fez nada na sua vida. Se você não casar, você simplesmente não viveu. Porque a lógica da sociedade é crescer, se reproduzir, casar, se reproduzir, trabalhar, morrer. Essa é a lógica, né? A gente é ensinado nos livros de biologia. É bem assim. Uhum. Então, assim, as mulheres vêm com essa mentalidade de que não pode sentir prazer. Além também da questão religiosa. A questão da religião é muito, muito, muito pesada. Eu tenho tratado algumas mulheres que têm essa religiosidade muito aflorada, tá? Não sou contra a religião, tá, gente? Adoro, carrego minha Nossa Senhora aqui comigo, frequento a igreja. Mas a religião em si trava muitas mulheres para essa questão de que sexo só depois do casamento, mulher não pode sentir prazer. Isso é pecado. A luxúria, o pecado da luxúria, né? Um dos 7 pecados capitais. Então, acaba travando muito a mulher, porque é ela que volta os olhos da sociedade para a pureza. Lembre, Virgem Maria, para quem é católica aqui, a Virgem Maria ela é pura. A Virgem Maria nunca teve ato sexual, a Virgem Maria é santa. Então, foca nesse momento. Então, a mulher fica dizendo, meu Deus, eu preciso ser santa, eu preciso ser pura, então eu não posso sentir isso. E isso não é consciente, tá, gente? Porque a nossa consciência diz, eu quero gozar, minha gente, eu quero sentir prazer, eu estou sentindo por quê? Nossa consciência diz isso, nossa consciência quer. Só que tem lá o inconsciente guardado de muitas coisas, muitos traumas, infância, sociedade, pais, igreja. É muita coisa, gente. Nossa, perfeito isso que você falou. Pessoal, comentem aí, ó, do lado do comentário vai ter um balãozinho com interrogação. Se você tiver qualquer distúrbio sexual que você queira ajuda, aproveita que a Amanda está aqui para ajudar vocês. Eu não vou revelar o nome de vocês, deixa aqui reservado para vocês manter o sigilo. Mas aqui é a oportunidade de você ser ajudado e já romper esse padrão na sua vida. Você falou uma coisa, Amanda, que me chamou muita atenção, que isso realmente acontece. Todo mundo que vem com um problema sexual que eu tratei hoje, seja homem ou mulher, tinha uma forte influência da igreja quando era menor. Sim. E aí teve um caso de uma paciente que ela também tinha falta de libido e ela foi muito reprimida porque ela era pecado aquilo. Ela era uma mulher muito libido e aí ela tinha esses prazeres e aí a primeira relação que ela teve, ela contou para a mãe e a mãe crucificou ela, contou para a igreja, o pessoal da igreja expulsou ela, foi um trauma gigantesco. E aí, o que acontece? Na mente dela vem o quê? Isso é errado? Olha só, olha o peso disso na minha vida. Eu não quero sofrer isso de novo. E aí ela cortou literalmente na raiz ali o seu libido para nunca mais sentir isso. E aí, enquanto não destravasse isso, ela não ia conseguir. Isso é muito forte. E algumas sociedades têm tribos na Índia, se eu não me engano, é na África, que simplesmente eles cortam o clitóris da mulher porque não pode sentir prazer. Para você ver o quanto arcaico o nosso mundo ainda vive, né? A tecnologia fez desenvolver, não tem nem 100 anos. Há alguns anos atrás, pronto, eu não sei se vocês assistiram aquele seriado, como é o nome, meu Deus do céu? Esqueci agora o nome do seriado, que tá bem famosinho aí na Netflix, que é de uma menina que ela simplesmente quer descobrir o amor, quer casar, tal, e se apaixona por um cara que não quer nada disso. E ali passa no ano de 1880, se eu não me engano. E simplesmente estão romantizando aquele filme de um jeito que eu olho assim e falei, gente, tu tem noção de quantos anos tinha aquela menina? Aquela menina devia ter 15 anos. Simplesmente 15 anos a menina tinha. Porque eu fui pesquisar com quantos anos se casava em 1880. Então, os homens tinham já 28, 30 anos, já conheciam o sexo pelos puteiros da época. E as meninas não faziam ideia do que era o sexo, não faziam ideia como se tinha bebê, não faziam ideia de sentir prazer. E aquele seriado mostra todo, né? Quem souber qual é o seriado, coloca aqui, gente, porque eu não lembro o nome, não. Foi bem famosinho aí, mas eu sou péssima de nome. Ela traz toda essa questão sexual, que na época não se ensinava, porque os pais não ensinam isso para os filhos, né? Fica dependente de uma escola, que a escola também não ensina. Infelizmente não ensina absolutamente nada. O que eu defendo muito é a educação sexual na escola.
né? Aham. Explicar como funciona de verdade, né? Então, assim, as pessoas vêm todos com esses bloqueios ainda. E uma coisa que eu digo para vocês é: tenha paciência. Tem que ter paciência. A tecnologia se desenvolveu muito rápido. A nossa mente primitiva ainda está devagar. Tá calma, né? Assim que funciona. Mulheres foram muito reprimidas e o homem, essa questão da ejaculação precoce do homem mesmo, também vem de muita questão de pressão sexual, porque o homem tem que ser macho. O homem tem que mostrar para a mulher que ele é macho. O homem, se não Uhum. tiver com o pênis ereto, não presta. Então tem que, essa questão também social, que joga tudo em cima das costas do homem, também é muito forte, é muito Sim. pesada. Então quando o homem brocha a primeira vez, ele guarda esse trauma para o resto da vida. Muitas vezes é porque estava nervoso, muitas vezes é porque realmente era o amor da vida dele naquele momento, então ficou tremeu, ou então é alguma questão emocional que traz guardado. Então deve-se observar sempre isso para poder a pessoa se libertar um pouco mais, né? Perfeito. E isso que você falou é bem interessante, porque muitos meus pacientes também que têm ejaculação precoce, alguma coisa assim do tipo, eles estavam muito nervosos por essa bagagem dessa pressão social e era errado, né? Tinha questão religiosa, então era errado fazer aquilo. E aí no seu primeiro ato, ele na cabeça pensando, é errado o que eu tô fazendo e tudo mais, ele acabou tendo uma ejaculação precoce ou até tendo uma falta de libido ali na hora, né? Não tem uma disfunção sexual. E aí o que acontece? Às vezes, com a menina, ela acaba falando para os outros que ele aconteceu isso, e aí acaba traumatizando ainda mais ele. E aí essa pessoa acaba praticamente tendo mais medo de fazer relação sexual. Então aí ela já vai para outra relação com esse trauma. O que acontece? Novamente tem. E aí ele começa a entrar nesse ciclo. E aí, muitos dos meus pacientes, eu falo assim, mas por que você buscou ajuda só agora? Ele, cara, eu achava que era normal até eu me casar, e aí a minha esposa tava namorando e tudo mais e tal, e ela aceitava. E pra ela tava ok. E agora, só que agora eu casei, e aí naturalmente o relacionamento vai esfriando, né? No caso deles, principalmente. Ele falou, estamos quase separando. E eu não quero me separar, não quero me divorciar. E eu falo, perfeito. Que bom que você tá quase separando, porque você demorou ter esse rompimento na sua vida, esse trauma na sua vida para você vir procurar ajuda. E é esse, eu acho que o maior tabu na questão sexual. As pessoas acabam se acostumando com o seu problema. Gente, você não pode se acostumar com o seu problema. Você tem que resolver isso. Não, não faz sentido, não faz sentido. Com certeza, não faz mesmo. Eu tive um paciente, inclusive, que ele veio me procurar por causa dessa questão, né, de estava com a mulher e não conseguia mais ter ereção com ela. Só que ele não me disse em nenhum momento da masturbação excessiva. Quando a gente foi conversando com o tempo, lá para a terceira sessão, que ele me disse: ah, você nunca percebeu que essa sua masturbação excessiva podia ser um problema? Não, eu contava para os meus amigos e eles ficavam rindo. Eu não sei se eles estavam me levando a sério ou achavam que eu estava brincando. Eu falei, então, no caso dele, porque quando as pessoas me perguntam, tem vontade de fazer sexo o tempo todo, querer se masturbar mais de uma vez por dia, é normal? Eu falo, depende. Depende do que você quer fugir. Se isso é alguma fuga, não é normal. Precisa de tratamento. Se é natural, se uma ou duas vezes você faz, mas você consegue satisfazer a sua esposa, seu marido, você consegue ficar bem com o seu corpo, se tudo tá bem em você, então tudo bem, é um excesso de libido, excesso de testosterona, tá normal. Agora, quando isso é uma fuga, porque nesse caso específico era a fuga dele. Ele estava até estudando e quando ele começava a estudar, dava aquela preguiça. Ele, vou me masturbar. Ele saía, parava o que estava fazendo e ia se masturbar. No meio de ter alguma coisa, algum compromisso, ele tinha aquela necessidade enorme de se masturbar. Quando estava estressado, ia se masturbar. Tudo era motivo de se masturbar, ou seja, era apenas uma fuga da realidade dele. Ele precisava ter aquele momento de prazer, porque dá prazer, óbvio. Só que o nosso cérebro entende o quê? Aquele prazer momentâneo. Quanto mais prazer momentâneo você dá, mais ele quer. Tanto que tem pessoas que se acostumam em não fazer sexo. Simplesmente não transam. Porque se acostumaram a não sentir o prazer. E nossa mente, né? Quando todo mundo sabe aí acompanhando você, aprende pela emoção e pela repetição também. Então, quanto mais você repete algo, mais a nossa mente se acostuma com aquele algo e mais cria esse bloqueio, esse trauma, esse padrão repetitivo. Isso que você está falando é bem interessante, de
eu conheci na faculdade uma menina que ela falava, ela se diz, né, assexuada. E aí ela falou que tem um grupo no Facebook com milhares de pessoas que são assexuados, que para eles não precisa, tudo bem. Eu falei, nossa, que interessante. O que levou essa pessoa a chegar nesse nível? Porque isso não é natural. Não. E pode ser comum naquele grupo, mas não é natural. Muito, muito interessante isso. E tem uma pergunta aqui, que você estava falando sobre masturbação, tem uma pergunta que fizeram aqui que é assim: por que a masturbação masculina pode ser um problema? Pode ser prejudicial? Então, vamos lá. A masturbação masculina não é prejudicial, tá? Ela é normal e é bom que ela conheça, até para o homem saber exatamente o que faz, o que não faz, no momento certo. O que é prejudicial? O que você pensa ao se masturbar? É no pornô? É na ficção? Porque o que é anormal é a pornografia, não é a masturbação. É o que você observa. E, logicamente, como eu estava falando, o excesso dela. Se masturbar é muito bom, tanto o homem quanto a mulher deve se masturbar para saber como sente prazer. O homem é muito fácil se masturbar, é comum, porque já é desde pequeno, né? A pessoa faz isso, os pais mandam fazer isso praticamente. É até anormal não fazer isso. Exatamente, é anormal não fazer. Já a mulher não se toca. Então, quando a mulher não se toca, ela muitas vezes não sabe quais são os pontos nela de sentir prazer. E o parceiro não tem como adivinhar onde nem como você gosta de sentir prazer se você não soubesse dar prazer. Então, é necessária a masturbação, é natural e é muito gostosa. A questão é, qual é o seu foco energético quando você está se masturbando? No que é que você pensa? Se você está dentro de uma relação sexual, você pensa no seu parceiro, você pensa na sua parceira, você pensa nessa relação saudável. Então, é muito bom trocar mensagens picantes no celular com seu parceiro, sua parceira. Eu não sou muito a favor de nudes, né? Mas sou a favor de fotos sensuais também. Trocar fotos sensuais com parceiro, parceira. Falar algumas coisas legais, né? Ter momentos diferentes, disruptivos, inclusive, que quebrem o padrão de alguma forma. Mas, se a masturbação que você faz só faz ligado diretamente à pornografia, se faz, como esse meu paciente, de alguma forma com fuga, você precisa se observar, tá? O que eu faço principalmente alguns pacientes desse tipo, pega um caderninho, tá? Ou então um bloco de notas do seu celular que só você pegue e anote todos os momentos que você sente essa vontade. O porquê que você está levando essa vontade? É uma vontade natural ou é uma vontade que está vindo de algum estresse? Está vindo de algum algo que você quer fugir, de algum padrão repetitivo seu, ou de alguma ansiedade sua, ou se você está tentando fugir de alguma tristeza sua. Se observe em quais momentos você está tendo essa vontade de se masturbar. Se for algo natural, se for algum momento natural, se for a partir de alguma conversa que você teve com alguém, é completamente natural. E sim, se masturbe. Só cuidado com o excesso, porque todo excesso esconde uma falta. Ponto. Perfeito, perfeito. A gente fala muito sobre isso no curso de hipnose disruptiva, que quando a pessoa ela está suprindo algo interno com uma questão externa, ou seja, a pornografia, por isso que a Amanda colocou bem claro, é a pornografia, é algo externo que está querendo suprir algo interno. E aí isso já começa a caracterizar, tem algo fora do normal. E aí o que acontece? Pode virar um vício. O que é um vício? O vício é o quê? Você pegar algo externo, pegar um cigarro, pegar uma bebida. Ah, estou muito estressado, vai lá e bebe, ou come, ou fuma, ou se masturba. É a mesma questão. A masturbação pode ser considerada um vício, porque o que é o vício? É algum estímulo externo que te dá um prazer imediato. É isso. Então, a masturbação pode ser considerada como vício. Então, o que a Amanda colocou aí é excelente. Pega e anota, para você ter clareza, ter consciência disso. Ou faz uma auto-hipnose, para que você consiga ir lá e encontrar a raiz da questão. Por que eu estou fazendo isso? Então, é muito interessante. Eu tive esse problema de masturbação de pornografia, eu era viciado em pornografia, e aí com o processo de auto-hipnose foi onde eu consegui me desfazer disso, porque quando eu era menor, era normal, era comum, e as pessoas taxavam os outros que não faziam isso como errado. Então, na minha cabeça, o quê? Então, quanto mais fizer isso, mais certo eu vou estar. Então, aí acabou virando um padrão. Então, depois que eu consegui ter o poder de acessar a minha mente e conseguir encontrar ali o que estava causando isso e reprogramar, né, reinterpretar aqueles padrões, aí eu consegui me livrar disso. Mas até então, as pessoas acham que é normal. Ao ponto de chegar pacientes para mim, de falar assim,
Ah, eu traio a minha esposa, mas isso é normal, né? Isso é normal, isso todo mundo faz. E aí acaba falando assim, não, não é normal. Ah, não, mas é porque eu já falei com meu amigo assim, todos assim e tal, e todo mundo faz. E aí, olha o que eu achei o mais absurdo. Eu falei com o meu psicólogo e ele falou que era normal e que tudo bem eu fazer isso. E aí eu fiquei com uma vontade de falar algumas coisas, mas eu não falei. Mas é isso. Não é normal, gente, não é normal. Quando o paciente chega para mim e diz que o psicólogo ou o psiquiatra disse que algumas ações são normais, eu digo, não, ele não sabe a diferença do que é normal e do que é comum. E o comum nem sempre é normal. Eu fico muito pé da vida, Felipe, quando eu chego a paciente para mim, que vem de psiquiatra, né, que você pergunta se toma remédio, né? Não, eu tomo remédio, eu já percebi que não está adiantando, tá, não sei o quê. Eu sempre busco saber qual é o tipo de psiquiatra, né? Porque tem psiquiatras maravilhosos. Eu conheço uns maravilhosos que realmente são terapeutas. Tem outros que simplesmente chegam e um paciente meu disse, não, simplesmente eu não gostei, não voltei para ele, não tomei o remédio. Porque eu cheguei lá, ele olhou pra minha cara e disse, você já toma remédio? Ele falou, já tomo. Qual é o remédio? Ele falou, tal remédio. Ele, certo, você quer pra quantos meses? Somente isso. Eu falei, ele não perguntou o que é que você estava sentindo, nem se você tinha melhorado. Ele não, ele só perguntou para quantos meses eu queria para poder passar as receitas para os próximos meses. Eu falei, meu Deus. A gente fez uma live maravilhosa sábado passado agora com o psiquiatra da comunidade disruptiva, que é o Marcelo, e ele falou, tem a diferença de psiquiatra e prescritor de remédio. É isso. Ele falou, cara, isso não é psiquiatria. Psiquiatria é fazer um atendimento de psicoterapêutico, de você ir lá, entender a vida dessa pessoa, a história de vida, do que levou ela a fazer isso. E, cara, remédio é em casos específicos. Não é pra ficar transcrevendo remédio à vontade. É casos específicos. E aí, o que acaba acontecendo muito? Já peguei muitos pacientes, vê se você também pegou isso. Pacientes que teve um transtorno de depressão muito grande, teve uma depressão muito grande, e aí começou a tomar remédio. Aí ela começou a se sentir mais alegre, animada e tudo mais, só que um dos sintomas da depressão é falta de libido. E aí o remédio não tratou a falta de libido. E aí ela ficou lá, não, mas eu não tenho mais depressão, eu só tô procurando você porque eu tenho falta de libido. Mas é porque não tratou realmente o que gerou a depressão dela. E aí, quando você trata essa questão da depressão, aí a libido volta naturalmente. Exatamente. As pessoas esquecem que remédio só trata sintoma. Apenas sintoma. Não adianta. Se você não tratar a causa que está gerando esse sintoma, vai ficar eternamente dependente de remédio. E as pessoas... É muito engraçado quando a gente vê agora as empresas farmacêuticas, né, que condenam. Não, vamos condenar a maconha, vamos condenar a LSD, vamos condenar não sei o que. Aí um monte de remédio, de drogas ilícitas. Mas e as drogas lícitas, gente? O mercado de Rivotril, o mercado de Clonazepam tem aumentado tanto a quantidade de Ritalina. pessoas comprando de Ritalina. É absurdo. E é uma droga, também vicia. E passa por pessoas que realmente são médicos apenas que prescrevem. E você fica viciado eternamente em um remédio. E não, minha vida tá boa, mas não tá. Você tá vestindo uma máscara, apenas uma máscara. Aí você deixa de tomar remédio 1, 2 dias e volta aquela tristeza, volta aquela angústia, volta toda aquela dor. Ou seja, tu tá ficando anestesiado o tempo inteiro. Aí as pessoas vêm pra mim e dizem, mas às vezes quando eu vou pra terapia, dói. Eu falo, dói, porque você tava anestesiado. É esse o problema. Tu tava só anestesiado, tomando remédio pra anestesiar tudo que você tava sentindo, tudo que você tava pensando. Quando você vai pra terapia, você enfrenta com as suas questões, você volta pra sua realidade, né? É um processo de disrupção para voltar e você entender quem sou eu de verdade. Porque muita gente chega lá e não sabe nem quem é. Não sabe o que gosta, não sabe nem o que come. Principalmente quando eu tenho muitas questões de relacionamento, cria essa dependência tão grande que não faz ideia nem quem ela é, do que gosta, do que vive, não faz ideia. Perfeito. Pessoal, faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Comenta aí se faz sentido isso para vocês. E... é normal nessa live as pessoas ficarem mais quietas, já percebeu, né? Porque é um tabu ainda. E é um padrão dentro da sua cabeça não falar sobre isso.
E algumas pessoas ouvem a Amanda falando, me ouve falando, masturbação, sexo. E fala, nossa, que absurdo isso. E, gente, não é absurdo, é uma coisa natural. Assim como beber água é natural, tomar banho é natural, falar de dormir é natural, sexo é natural. É natural a gente fazer isso. Só que tem um estigma, um paradoxo que colocou aí que a gente não pode falar sobre isso. Então, se você está sentindo qualquer angústia ou com medo de você falar sobre isso, já comece a reparar que isso é uma questão psicológica. A realidade que você está vivendo é limitada. E aí a gente tem que romper esses padrões. Uhum. O bem engraçado que você está falando, que é tão tabu, que sabe qual é o maior problema que eu tenho dentro do meu Instagram? É conseguir transmitir isso para as pessoas sem ser bloqueada pelo Instagram. Você acredita? Eu tenho vezes, pronto, às vezes eu quero patrocinar algum post no meu Instagram, né, para chegar para mais pessoas. Eu não consigo, porque de lá fere com a política de privacidade. Eu fico, meu Deus, eu tô falando de orgasmo que todo mundo deveria fazer, deveria ter. Eles não avaliam isso. E eu já tomei inúmeros bloqueios do Instagram por causa dos assuntos que eu abordo. Entendeu? Olha o trabalho que eu tenho para conseguir até alcançar mais pessoas dentro do Instagram, para mais pessoas entenderem esse assunto. Por quê? Porque é um tabu tão grande. Tanto é que quando eu faço posts, quando eu escrevo transar, ao invés de botar o eu boto o arroba. Porque o algoritmo do Instagram não consegue identificar que é transar. Entendeu? Gozar. Libido. Teve um post que eu falei de libido, juro. Eu tive todo o cuidado para não falar nem gozar, nem ter orgasmo, nada. Mas eu botei a palavra libido. E eles simplesmente disseram que feriu a política de privacidade. Eu fiquei, meu Deus, como assim? É complicado. Você vê que isso não é só no Brasil, isso sim é no mundo inteiro, que é um tabu e que não pode falar sobre isso. Mas olha que legal, ó. Pessoal aqui, a Gisele falando que faz todo sentido, faz pura verdade, o João também. E o pessoal tá adorando, o pessoal falando que tá quietinho, que tá 1000% atento, legal. Assunto interessante, não perca uma live da Amanda, legal, ó, tem um seguidor seus aí. Muito bom, muito bom. Já vi entrando aí. Tem seguidores que estão religiosamente nas lives de sexta-feira. Muito bem. E uma coisa que a gente comentou muito aqui é sobre essa questão de se sentir seguro, né? Se sentir seguro no ato sexual. Às vezes por essa pressão religiosa e tudo mais, por medo de acontecer isso de novo, ou então vergonha do próprio corpo. Como que é isso? Como que a gente lida com isso? Então, principalmente a gente vai para as mulheres, né? Eu fiz até live essa semana sobre a questão de aceitar o próprio corpo. Mulheres, deixa eu dizer um negócio para vocês. O homem não tá nem aí se você tem estria, se você tem celulite, se você tá um pouquinho cheinha. Vá por mim. Os meninos dessa live, inclusive, vão dizendo se vocês se incomodam de verdade. Se é isso que atrai vocês, uma mulher, se tá se importando se tem celulite, se tem estria. E as mulheres que se preocupam com isso, então muitas vezes no ato sexual, elas querem fazer no breu. Querem fazer quase que num braille lá, no touchscreen, no breu. E o homem é muito visual. Então, uma das coisas que eu digo uma das dicas, por favor, tire todas essas caraminholas da sua cabeça. Porque quando as mulheres entram, é uma das questões que impedem ela de chegar ao orgasmo. Porque chegam lá dizendo, caramba, eu tô gordinha. Caramba, nessa posição ele vai ver que eu tô com minha celulite. Caramba, nessa posição ele vai ver minhas estrias. Eita, não. Vou ficar, pronto. Ou das piores, vou ficar quietinha, porque se eu não me mexer muito, não ver que as minhas carnes estão balançando. Aí fica lá uma estátua, ou seja, o homem parece passivo e sozinho, né, mulher? Então, pelo amor de Deus, a mulher tem que se movimentar, tem que se mexer. Uma das questões é a outra é comparação, rede social. Eu digo para todos os meus seguidores, pelo amor de Deus, pare de seguir as pessoas que doem o seu ego. Porque tem as manias, eu vou seguir aquelas musas fitness todas. Aí tu olha para aquela musa fitness, tu se olha pro espelho e diz, caramba, eu não sou igual a ela. Só que, gente, musa fitness ganha dinheiro com o corpo. Ganha dinheiro fazendo propaganda de biquíni. Ganha dinheiro fazendo propaganda de roupa de loja. Então elas precisam estar com o corpo totalmente em dias. Porque elas ganham dinheiro com isso. E muitas vezes a gente tem filhos, a gente tá trabalhando o dia inteiro, a gente tem filhos de casa para cuidar. Não tem tempo de verdade de realmente está lá, né, ser uma musa fitness. E a gente entra nesse período de comparação, e quando a gente se compara, a gente diminui muito nossa autoestima. A gente coloca ela lá no ralo, a gente coloca ela lá no lixo, joga e ainda pisa em cima. Então,
Perfeito. Com o momento, né? Outra questão é se preocupar com o momento. Eu estava até falando com o Felipe que eu gosto muito do Tantra. Que o Tantra diz, uma das filosofias dele é se preocupe com o momento. Então, o toque, o cheiro. Então, Amanda, eu não consigo fazer de luz totalmente acesa. Tudo bem. Você faz o quê? Compra um abajurzinho, coloca do lado, um abajur em meia luz. Ou então, se o seu quarto for de suíte, desliga a luz do quarto, liga a luz do banheiro, deixa a porta um pouquinho aberta, um pouquinho entreaberta, para dar já aquele ar de mistério e ar de sensação gostosa. Porque tem inúmeras formas de realmente você se sentir segura e aos pouquinhos, né? Também não vá, se você tem esse tabus inteiro, não vá se jogar de uma vez só, porque você vai ficar aterrorizada. Mas vá aos pouquinhos. Por quê? A outra pessoa sempre. Somos feitos de energia, tá? Isso não é espiritualidade, isso é ciência. Somos feitos de energia. Então, a outra pessoa sempre vai sentir o que você também está sentindo. Então, se você mostra para a pessoa que você é segura de quem você é, que você aceita o seu corpo, automaticamente a pessoa vai te achar mais atraente. É automático, a pessoa vai te achar mais atraente, a pessoa vai te achar mais segura. E, gente, pessoas seguras é totalmente sexy. É maravilhoso as pessoas seguras. E é isso que a gente fala sobre a realidade. Se você começa a criar uma realidade ao seu redor de que você é feia, de que você não se aceita, que você não gosta, se nem você consegue ver você atraente, como que você vai pensar que o outro vai ser atraente? Então, começa a mudar esse paradigma. Vai hoje no espelho e começa a se elogiar. Vai lá e começa a se ver, começa a se mostrar. Tem uma fotógrafa, eu esqueci o nome dela agora, que é bem interessante. Ela tirava foto de duas pessoas, da pessoa pelada, nua, e aí ela fazia o quê? Fica uma postura empoderada. E a pessoa ficava com a postura toda empoderada e outra toda para baixo, toda insegura, e ficava inseguro. Parece que é pessoas diferentes. E a pessoa insegura, você fala assim, meu, isso aqui nunca me relacionaria com essa pessoa. E aí você vê ela empoderada e fala, nossa, essa pessoa aqui é musa de televisão, é musa de cinema. Então, e aí é gordo, velho, baixinho, tudo, todos os tipos de pessoas. Então, o que faz ter o clima, o que faz aumentar o desejo, não é o seu corpo. Entenda isso. É a sua mentalidade. É a forma que você se expressa, é a forma que você se vê. Quando você se empodera, todo mundo ao seu redor vai ver você vibrando assim. Isso que a Amanda falou é muito legal, né? Porque a gente é energia. Eu sou engenheiro elétrico de formação, primeira formação em engenharia elétrica. E o nosso corpo ele é baseado em elétrons. Né? Nosso corpo tem vários elétrons e átomos e tudo mais. Então, naturalmente, você está vibrando energia. Então, isso é ciência, gente. Então, quando você está vibrando baixo, é natural, você consegue ver isso. E aí você pode ver, você chega a pessoas em um ambiente e fala, nossa, essa pessoa contaminou o ambiente. Todo mundo olha para ela, tá radiante, tá chamando atenção. Por quê? Essa pessoa tá vibrando feliz. E geralmente essa pessoa transa bem, porque ela tá bem, tá feliz. Porque a pessoa que não transa bem, a pessoa que não tem uma relação sexual saudável, é triste, tá para baixo. Porque uma das formas de você gerar serotonina, gerar endorfina no seu corpo é com o ato sexual. Sim. Então você tem que estar bem com isso. Sim, exatamente, né? E a maioria das pessoas não param para ver isso, né? Levam a questão sexual como em terceiro, quarto, quinto plano, se preocupa com tantas coisas e esquecem do poder que isso causa até dentro de um relacionamento, né? Até não só para as pessoas solteiras, mas para quem está dentro do relacionamento, porque o ato sexual é o ato que vocês dois conseguem estar sozinhos naquele momento, se conectando. Então, nesse momento, esqueça todos os problemas, pelo menos por alguns minutos. É um momento que, de fato, vocês precisam esquecer das contas, né? Que tem gente que... Então, uma das coisas que eu observei é que muitos homens, para segurar a ejaculação, começam a pensar em acidente. Eu falo, gente, não faça isso, pelo amor de Cristo, Senhor! Eles não entendem como a programação da mente dele vai afetar isso. E pode ser que ali de imediato consiga o resultado, mas a longo prazo, isso vai ter Exatamente. A longo prazo pode causar não conseguir ejacular mais. Ou então até uma ejaculação precoce, entendeu? Porque já tá aquela programação na cabeça. Então, naquele momento, só esteja presente. Se a gente soubesse, Filipe, que quanto à respiração, né? Tanto é que dentro da hipnose, as primeiras coisinhas da hipnose é respirar. Primeira indução da hipnose, respirar.
Se a gente tivesse essa consciência do quanto respirar é tão importante, nossa, a gente tinha uma vida muito melhor, sabia? Uma vida muito Perfeito. melhor mesmo. Porque é importante essa respiração. No sexo também. É só respirar, é só sentir, é só tocar, entendeu? Esqueça o mundo lá fora. Quando estiver dentro da relação sexual, esteja só com seu parceiro e sua parceira. E olha que interessante, com a hipnose, você consegue, além de tudo isso que a Amanda já falou, de ir lá, tirar os traumas, você se sentir seguro e tudo mais, você também consegue dar prazer ao outro e a si mesmo muitas vezes melhor. Ao ponto de que você consegue ter orgasmos, tanto homem quanto mulher, sem ter penetração. Só com toque. O Tantra fala muito sobre isso. Quando você vai conduzindo a mente da pessoa, você vai levando ela para aquele ponto, a mente, ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, quando você vai ter uma relação sexual, tem o corpo físico e tem a parte mental. Se os dois estiverem conectados, você vai ter o melhor orgasmo da sua vida. Agora, o que acontece é, às vezes, fica muito só no físico, e aí não consegue ter relação sexual, ou fica muito só no mental quando está sozinho, e não consegue juntar os dois. Então, a grande ideia é controlar sua mente para que você junte os dois e tenha o melhor orgasmo da sua vida. Exatamente, né? Porque o sexo está na mente. O corpo é o mínimo, mas o sexo realmente está na mente. Tanto que se você colocar no YouTube, tem lá hipnose para ter orgasmo. Isso. Porque tá tudo na mente. Perfeito. Vamos responder algumas perguntas aqui que a gente já está chegando no finalzinho. Queria ajudar uma pessoa solteira viciada em sexo virtual. E aí eu não consigo abrir tudo aqui. Mas o que fazer? Vamos lá. O que fazer para ajudar? Primeiro, entender que você não é responsável, você não controla, ela só vai ter ajuda se ela quiser ajuda, tá? Porque às vezes a gente carrega um fardo que não é nosso. Então entenda que esse fardo não é seu. Mas, se você quer ajudar, passe para ela esse exercício que eu passei e falei, olha, escreva num papel todas as vezes que você tem essa vontade. E o que te traz essa vontade? Quais são as questões que te traz? Para ela começar a perceber se é natural essa vontade ou se não é, porque muitas vezes ela acha que não é natural. Quer dizer, que ela acha que é natural, completamente natural, né? Se masturbar, viciar de sexo é normal. Então, peça para ela fazer esse exercício. Fazer um caderninho, num bloco de notas e colocar, realmente, todas as vezes que ela sentir essa vontade de se masturbar, de sentir dela ir para o sexo virtual, o que é que ela está pensando naquele momento? Por que que ela está tendo esse sentimento? Porque ela vai mapear e ela vai começar a perceber e entender que ela precisa de ajuda. Perfeito. Eu tenho uma outra dica. Manda para ela o link que está na bio para ela se inscrever no curso que vai começar segunda-feira agora, para ela entender sobre hipnose. Lá vai ter várias dinâmicas, é isso sério, vai ter várias dinâmicas para ela entender sobre ela, de imergir lá no seu subconsciente, expandindo a sua consciência para encontrar os seus problemas. E aí vai ter dinâmicas práticas, desde perdão, a aprender a como conseguir fazer as pessoas se soltarem de crenças protetoras, de como ressignificar essas realidades limitantes, de como reconhecer que está numa realidade limitante, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô bem, não preciso melhorar nada. Não, você tem que reconhecer os pontos de melhoria na sua vida e traçar uma meta de evolução, de como ir para uma realidade desejada. Enfim, tem muita coisa que a gente vai fazer lá. É um treinamento completo e prático. É o que a gente gosta de fazer aqui, é bastante prático. Então, outra dica para você é mandar ela para lá. Muito bom, vamos ver aqui outra. Isso aqui já foi. E a masturbação para a mulher hoje está sendo muito indicada. Por quê? Vamos lá, porque tem inúmeros benefícios da masturbação feminina, tá? Primeiro, o autoconhecimento. Então, é muito importante você se conhecer. Segundo, evita também infecção, tá? O ato de se masturbar e de ter o orgasmo evita infecções, não só infecções do próprio sexo, mas também infecções urinárias, infecções dentro da vulva, então já evita infecções. Terceiro, a questão de você conseguir se masturbar e ter esse autocontrole na musculação da vagina ajuda também com... lembra que teve antigamente muita cirurgia do períneo, né? Que era aquela bexiga baixa. Então, ajuda você a ter esse controle do seu próprio corpo. Quarto, ele ajuda no sono, tá? Porque o orgasmo ajuda a liberar a ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do relaxamento, o hormônio do carinho, o hormônio do amor.
E também passando pelo período refratário, após o orgasmo, você sente aquela sensação de calma, aquela sensação de relaxamento. Porque equilibra todos os níveis hormonais. Por isso que a masturbação é extremamente interessante. Quando você tem o orgasmo dentro da vagina, né, tem a dilatação e a contração. E isso é muito bom também para a mulher, principalmente para quando você for ter filho. Inclusive, a masturbação também é indicada quando você está grávida, tá? Lógico, sempre procura o ginecologista, porque pode ser gravidez de risco, enfim, sempre esteja em contato com o seu médico. Mas também é indicado porque ajuda na lubrificação e na irrigação de todos os músculos dentro da sua vagina, dentro do seu canal vaginal. Então, não tem contraindicação, gente. Não tem contraindicação, digo logo. Perfeito, porque é algo natural do ser humano. E, além disso, que as pessoas ficam muito mais felizes, porque enche o corpo de endorfina e serotonina. Muito bom mesmo. Só uma coisa aqui, Euripe, você fez uma pergunta que não é sobre o tema, então, para não deixar você sem resposta, eu vou deixar um balãozinho de perguntas, manda lá, porque aí eu respondo lá, tá bom? Muito bem, deixa eu pegar outras perguntas que estão aqui. Opa, apertei o botão errado. Tem homem que só vê a vagina e esquece que há uma mulher que está ali na frente dele. Como lidar com isso? Aí eu faço o quê? Me segue no Instagram. Boa! Porque eu me ensino que são dois seres humanos. Então, como você gosta de ter prazer, o outro também gosta de sentir prazer. E é observar. O que eu indico sempre é o diálogo, gente. Diálogo é muito importante. Saber o que o outro gosta, saber o que o outro não gosta. Lógico, você não vai chegar no sexo casual. Você acabou de conhecer a pessoa e vai sair bombardeando ela de um monte de pergunta sexual, né? Você vai ficar constrangido. Então, é com calma. Mas vá perguntando, vá sabendo como é que a pessoa gosta, como não gosta. Vá chegando e lembre, né? Não é só vagina. Nosso corpo tem inúmeras zonas erógenas. Um exemplo, o pulso é uma zona erógena extremamente instigante, que dentro do sexo, se você beija, se você morde o pulso, ele é extremamente instigante. O pescoço também. Tanto é que existem inúmeros tipos de orgasmo. Tem o orgasmo do mamilo, tem pessoas que gozam apenas fazendo massagem no mamilo, tem pessoas que gozam apenas com um carinho no pescoço. Pronto, eu não lembro que vocês lembram daquele brinquedinho, né? Tem um massageador da cabeça. Pronto, massageador da cabeça. Aquele negócio é super orgástico, porque a nossa cabeça tem inúmeros pontos de zonas erógenas. Quando você faz aquela massagem, chega a arrepia, do dedo do pé até o ponto do cabelo. É orgástico aqui. Então não fica somente na vagina. Ali é só um único ponto. Então, experimente o corpo inteiro e sempre procure saber o que ela gosta, né? Quais os pontos que ela gosta. Ah, Amanda, ela não me diz nada, ela é calada. Então faz o seguinte, experimente e escute o gemido, escute, sinta a respiração dela. Quando ela respirar mais ofegante é porque ela tá mais gostando. Quando tiver o gemido mais alto, ela tá gostando, entendeu? É sempre se observar. Perfeito. E isso que a Amanda falou é muito interessante. É conversar, ter diálogo. E eu sei que é um tabu falar sobre isso, e até mesmo por isso que na comunidade disruptiva que a gente criou, a gente está atendendo ali, a gente está planejando um jeito de criar uma comunidade onde ter uma roda de conversa sobre isso, para que as pessoas comecem a falar. E aí pode ser que esteja uma roda só homem, só mulher, porque às vezes tem esse constrangimento, e uma roda mista, para que comece um entender o ponto de vista do outro. E quando você participa dessa roda, você começa a saber como que é comum e natural falar sobre isso. E aí você se desprende dessas amarras e fica mais tranquilo. A gente vai fazer isso na comunidade disruptiva. Para quem não sabe o que é a comunidade disruptiva, é um projeto que a gente montou, que é onde, além de ter várias técnicas de tratamento, de hipnose disruptiva, vai ter vários áudios de reprogramação mental para que você destrave a sua vida, principalmente esse lado sexual. Vai ter uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo, de evoluir a sua vida e a vida delas, e aí sem julgamento, sem ficar se preocupando, como que eu devo agir, sem ficar postando uma falsa impressão para as pessoas, e sim sendo você verdadeiramente. E aí tem esses grupos de roda. E a Amanda faz parte da comunidade disruptiva, ela também vai estar lá e vai estar ajudando a gente a criar essa roda de conversa para que vocês consigam falar naturalmente sobre isso. Então, para quem tem interesse, a gente vai falar mais sobre isso na quinta-feira que vem, do dia 4. Do dia 4 de fevereiro, a gente vai abrir a oportunidade para se inscrever aí e vai ser bem legal, porque o objetivo, gente, é destravar a sua vida. Quando você começar a destravar a sua vida, você vai ver que você vai ter a possibilidade de criar a realidade que você deseja.
Com certeza. Amanda, tem mais um monte de perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir responder. Pessoal, mandem as perguntas lá no... Eu vou fazer depois um story, fazendo para as pessoas que não conseguiram responder, para vocês perguntarem lá. E aí vocês perguntam, e qualquer dúvida, coisa muito específica sobre sexualidade que eu não entenda, eu mando para a Amandinha responde para vocês. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Já tira uma foto nossa aí, ó. Tira uma foto nossa de pessoas disruptivas. E marquem a gente, marca lá, eu, Filipe Lima, Amandinha. Amanda, fala aí como que é o seu perfil, como que as pessoas te encontram, o que você fala lá no seu Instagram, como que é? Vamos lá, eu falo muito sobre relacionamento e sexualidade, né? Tenho 2 lives semanais, sempre, religiosamente. Na terça-feira eu falo sobre relacionamento, tá? Sempre. E na sexta-feira eu falo especificamente sobre sexualidade, mas não só sobre os traumas sexuais. Eu, de fato, ensino a como fazer. Porque muitas pessoas não sabem várias técnicas de como foi a pergunta, né? Como dar prazer ao outro e como sentir prazer também. Muita gente não sabe. Então, nas lives da sexta-feira, eu explico como dar prazer. Cada live é um tema diferente, então eu convido vocês a participar. É sempre muito tranquilo, é sempre muito aberto, todo mundo pode participar, é bem legal. E na terça-feira eu falo sobre relacionamento, tá? Inclusive, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas com esse tema, né, sexual, de sexualidade, porque tem muitas dúvidas de como fazer, como não fazer, como tratar, o que procurar, quem procurar, qual remédio tomar. Então é sempre bom, porque o Cássio é meu seguidor aí, já disse que está inscrito aí no curso. Muito bem, Cássio. E ele falou aí pessoas transantes, porque eu sempre falo, eu falei, gente, eu quero transformar todo mundo nas pessoas transantes. Quantas pessoas transam, é melhor, porque as pessoas são felizes, porque somos seres orgásticos. E precisamos disso. E é sempre na mente, né? Por eu ser hipnoterapeuta, eu entendo que tudo vem da mente, não é só o corpo, é a mente. Né? Então, assim, eu convido vocês a irem lá olhar meu Instagram, me seguirem, participar das lives e fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Inclusive, como você mesmo já sabe, né? Como são perguntas de tabu, eu não marco ninguém quando eu respondo nos stories, tá? Então, eu não marco ninguém, eu só coloco lá, respondo, tá? E não marco ninguém para ninguém ficar constrangido. Então, pode fazer as perguntas que ficarem à vontade. E, Filipe, gratidão pelo convite, né? É sempre muito bom tratar desse tema. Acho maravilhoso. A hipnose me ajudou a realmente colocar tudo que eu tenho de conhecimento para fora e é muito boa essa liberdade que a hipnose proporciona, né? É muito maravilhoso esse trabalho que vocês fazem, né? Você e o Filipe também. É muito bom o trabalho que vocês fazem também, então... Só gratidão e gratidão a todo mundo aí pela participação. Show de bola. Pessoal, é isso aí. Segue a Amandinha. Ela tem muito conteúdo para passar para vocês. E, logicamente, a gente vai conseguir passar muito mais conteúdo quando você tiver mais conhecimento sobre hipnose. Porque isso é legal também. Quando você tem conhecimento já sobre uma ferramenta, você vai pegar o que a Amanda colocou para você e vai conseguir aplicar na sua vida. Porque às vezes a pessoa fica assim, mas eu fico travado, não sei como. Segue a Amandinha, segue aqui a gente, vocês vão conseguir assim destravar sua vida. Vou me achar no Instagram. AmandaLima.terapeuta. Boa. Eu não falei. Amanda Lima. Ó, lembra? Filipe Lima, Amanda Lima. Ficou fácil agora pra vocês acharem. Gratidão, Amanda. Espero ver você mais vezes aqui. E aí a gente vai continuar contribuindo com o mundo, revolucionando a mentalidade sexual das pessoas. Perfeito. Gratidão, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.